Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Graça e paz, meus amados, louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por todos quantos se encontram ao alcance da minha voz e todos quantos têm a possibilidade de estar participando desse estudo da Escola Bíblica Dominical. A gente está com uma revista nova e essa revista nova, ela fala sobre a vida do apóstolo Paulo, muito interessante essa revista como um todo, e ela tem alguns temas assim muito importantes, principalmente para os nossos dias,
que fala de conversão, universalidade da obra de Cristo, não as obras, e sim a graça, o Cristo cósmico, Jesus, a mão amiga de Deus, culpado ou inocente, o preço do resgate, Cristo, presente de Deus para o mundo, a igreja, Cristo presente no mundo, a resistência às heresias, uma contracultura num mundo perdido, a vida após a vida e a morte da morte. São assim 14 estudos que nós estaremos fazendo aí ao longo dos domingos, para a gente poder aprender um pouco mais acerca desses assuntos. Eu louvo muito a Deus pela vida do saudoso pastor Isaltino. Louvo muito a Deus pela vida dele. Isaltino Gomes Coelho foi o homem que escreveu essa revista da Escola Bíblica Dominical. Ele partiu para estar com Cristo no dia 1º de outubro de 2013. Ele é um homem erudito, autor de vários comentários, é um homem muito versado na Bíblia, era um homem muito versado na Bíblia Sagrada, muito bom. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com aquilo que o pastor Isaltino deixou aí ao longo dos domingos, estudando acerca desses assuntos, amém? Isto posto, irmãos, eu quero pedir a você que se encontra em casa para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, melhor dizendo. Falei capítulo 1, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Subtítulo diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pai, mais uma vez nós te somos gratos. Te somos gratos pelo dom da vida, te somos gratos pelos livramentos, te somos gratos, Pai, porque um dia nós fomos justificados pelo sangue do Teu Filho que verteu na cruz do Calvário. Mais uma vez que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, aplicar aos nossos corações, e que quando necessário for, transmitir àqueles que necessitam e que precisam ser alcançados também. Pai, muito obrigado por tudo. Repreenda tudo que tenta, Pai, nos afastar da Tua presença, e tudo que tenta, Pai, tirar, minar a comunhão que um dia, Senhor, foi alcançada, ó Deus, através da Tua morte na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa primeira lição aqui, a lição número 1, que é a lição que nós estamos estudando aqui nesse momento, ela tem por título a conversão que mudou a história. A conversão que mudou a história. Por que isso? Porque depois de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 6, que foi o texto que nós lemos aqui agora, o mundo nunca mais foi o mesmo. Por que o mundo nunca mais foi o mesmo? Porque surge ali dentro desse cenário uma seita, entre aspas, também chamada de Caminho. Essa seita judaica que é citada aí no capítulo 9, versículo 2, do texto que nós lemos. Mas, para que você fique um pouco mais a par daquilo que eu estou falando, o que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas que teimam em seguir uma doutrina
que se afasta da ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxo é aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa ser seguido. Então, geralmente dá-se o nome de seita a esse grupo de pessoas que insistem em não mais compartilhar determinada doutrina e agora passam a seguir uma doutrina que se afasta da ortodoxia, ou seja, daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Por que eles eram chamados de seita? Porque eles eram um grupo que não aceitavam mais. Obviamente que isso aí foi acontecendo gradativamente, paulatinamente. Não foi uma ruptura, não foi algo que aconteceu da noite para o dia, não foi algo que aconteceu de forma abrupta. Não, isso foi acontecendo paulatinamente. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. Acontecendo o que, pastor? Esse afastamento do judaísmo e por que não dizer assim, essa aceitação para aquilo que os judeus estavam chamando de seita, que era o caminho que nós entendemos hoje, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A seita, ela se diferencia da denominação, por quê? Porque as denominações, e nós sabemos que existem muitas denominações, elas na essência persistem em seguir os artigos de fé da vida cristã. Basicamente, irmãos, quando a gente fala isso, para você identificar, aqui falando diretamente sobre isso, já que eu estou aqui abrindo esse parênteses, vou pegar esse gancho para te explicar uma coisa. Você conhece uma igreja quando ela verdadeiramente, ela é bíblica, quando ela procura seguir uma ortodoxia, que é aquilo que é certo, que é aquilo que é verdadeiro, quando ela observa os 5 solas. Que é isso, pastor? Os 5 solas? Sim, porque a reforma protestante, ela trouxe um ensinamento muito importante, e a base desse ensinamento são essas 5 solas. Primeiro, somente a fé. Segundo, somente as escrituras. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça. E quinto, somente a Deus glória. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vê que a igreja que verdadeiramente tem a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um grupo, uma igreja que verdadeiramente tem a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática, a igreja que tem Cristo como o Salvador, realmente o Filho de Deus e também Deus, a igreja que entende que a salvação ela não é pelas obras, mas ela é pela graça inteiramente, e a igreja que entende que somente a Deus nós devemos dar glória. Então esses são aí alguns pontos que a gente precisa observar quando a gente quer identificar uma igreja e entender se ela verdadeiramente comunga daquilo que nós entendemos como artigo de fé e como aquilo que dá consistência ao ensinamento sadio, ao ensinamento cristão. Tá bom, irmãos? Então, assim, quando eu falo sobre isso, quando eu trabalho essa questão aqui, dizendo que o mundo nunca mais foi o mesmo, depois aqui de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6, é porque aqui dentro desse cenário, surge aquele que depois de Jesus, seria o maior nome do cristianismo. Quem é esse, pastor? Quem é esse homem? Paulo. Justamente Paulo, o tema dessa revista que nós estamos estudando aí a partir de hoje. E a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9: Saulo, também chamado Paulo. Por que eu decidi falar isso aqui com você? Porque tem algumas pessoas que acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Eu até certa vez ouvi de uma pessoa bem intencionada, mas essa pessoa falou assim: Paulo nunca perseguiu a igreja, quem perseguiu a igreja foi Saulo. E essa pessoa disse para mim, porque Deus mudou o nome dele era Saulo e Deus mudou o nome dele para Paulo. Na realidade não é bem assim.
E não foi isso que aconteceu. Por quê? Saulo era o nome hebraico, ou seja, na relação que ele tinha com os judeus, usava-se esse nome Saulo. Inclusive, depois da sua conversão, ele continuou adotando esse nome Saulo. Por quê? A relação dele naquele momento ali era com os judeus. Então Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano. Então no relacionamento com os gentios, isto é, no relacionamento com os não judeus, usava-se o nome Paulo. É por isso que somente aqui no capítulo 13, versículo 9, quando esse homem já estava completamente inserido no campo missionário, quando ele já estava convertido ao Senhor Jesus, somente aqui, bem aqui na frente, capítulo 13, versículo 9, é que a gente vai ver o doutor Lucas narrando e dizendo: e Saulo também chamado Paulo, ou seja, o nome dele não foi mudado. Não é que houve assim uma mudança de nome. Agora, seu nome era Saulo, agora vai ser Paulo. Não. Essa é a explicação. Saulo, o nome hebraico, e Paulo, o nome dele romano. E você vai entender que ele também tinha essa cidadania romana. Aqui no tópico número 1, a gente vê o tópico número 1 da nossa revista, da nossa lição de hoje, que fala sobre a infância de um menino judeu. Pouco se sabe. A Bíblia, ela não traz pormenores acerca da infância desse apóstolo. Mas quando eu entro dentro da cultura judaica, de uma criança com as características assim que teve o apóstolo Paulo, eu consigo entender através da cultura, tá, de um material extra-bíblico, que não é antibíblico, mas é extra-bíblico. Eu consigo entender um pouco aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, aos 5 anos, geralmente, as crianças, elas eram alfabetizadas e também liam as escrituras. Aos 6 anos, elas eram enviadas a uma escola rabínica. A gente vê também que aos 10 anos, essas crianças eram instituídas, elas eram instruídas na lei oral. E a gente vai ver lá na frente que para os fariseus essa lei oral, ela era muito importante. Aos 10 anos, irmãos, acontecia algo interessante, o bar mitzvah. O que significa isso? Filho do mandamento. Porque aos 12 anos, todo judeu, nessas características aqui do apóstolo Paulo, ele conseguia sua, digamos assim, maioridade espiritualmente falando. Por quê? Porque aos 12 anos ele fazia essa cerimônia e ele dominava ali a Bíblia da época, a Bíblia conhecida, dentre outras coisas que a gente também precisa entender. Mas ele tinha essa autonomia, porque ali ele já fazia interpretação das Sagradas Escrituras, ali ele conhecia textos sem mesmo olhar para esse texto. Então ele fazia o bar mitzvah, ele era considerado o filho da lei. De 13 a 16 anos, geralmente, eles eram educados como rabinos. Inclusive, a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3, que esse Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel, o ancião, para ser diferenciado aí de Gamaliel II, que era o seu neto. Ele foi talvez o maior sábio da sua época dentro desse quesito aqui, tá bom, irmãos? Então, a infância de um menino judeu e a infância de Paulo, ela provavelmente se deu dessa forma aqui. Quem era Paulo, irmãos? Quem era Paulo? Essa primeira aqui lição, irmãos, a gente vai apenas fazer uma introdução sobre a pessoa do apóstolo, tá bom? E nas outras, a gente vai estar aí falando um pouco sobre as doutrinas que ele sistematizou, que ele organizou. A gente vai entrar aí um pouco mais profundo acerca daquilo que ele deixou. Então aqui no tópico número 2, tem aqui uma pergunta: quem era Paulo? Paulo, ele foi o primeiro conhecido fora da religião judaica. Primeiro nome conhecido
no mundo de então, fora da religião judaica, foi o apóstolo Paulo. Ele pôs a vida dele, a própria vida dele, em função de Cristo, a ponto de dizer em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele estava vivendo tão intensamente em função de Cristo, em função da obra de Cristo, que ele chega ao ponto de falar dessa forma. Então, graças a esse apóstolo aqui, nós conhecemos e sabemos muito acerca de Jesus Cristo. Por que isso? Porque nós conhecemos através de Paulo. Porque Paulo foi quem sistematizou, Paulo foi quem organizou o conhecimento acerca de Jesus Cristo. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para as epístolas, o que a gente vê ali é uma explanação, é uma explicação acerca de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fez isso de uma forma muito intensa, ele fez isso de uma forma bastante eficaz. E se João foi considerado o apóstolo do amor, se Pedro foi considerado o apóstolo da fé, esse Paulo aqui, ele foi considerado o apóstolo da graça, tá bom? Então assim, graças a ele nós conhecemos acerca de Cristo Jesus, porque ele sistematiza, ele organiza doutrina acerca de Jesus. Ele era judeu, ele era natural de Tarso. Tarso ficava ali numa região chamada Cilícia, que é o atual sul da Turquia. A gente tem ali o país Turquia, né? Então esse Tarso, onde Paulo nasceu, Paulo de Tarso, fica ali no sul da Turquia. Certa vez, interessante que até um tribuno, né? Isso está registrado em Atos capítulo 22, versículos 27 ao 28, um tribuno, um comandante, ele chegou para Paulo e disse para Paulo o seguinte: eu por muita soma de dinheiro, ou seja, por muito dinheiro, adquiri esse direito de cidadão romano. Aí Paulo falou assim para ele: mas eu o sou por nascimento. Por que Paulo fala que era por nascimento? Porque o pai de Paulo, ele era judeu, tá? Mas ele comprou ou recebeu cidadania romana. Porque se o pai de Paulo não tivesse comprado ou recebido essa cidadania romana, seria impossível Paulo ser romano de nascimento, tá bom? Seria impossível, uma vez que Paulo também, ele é judeu, ele tem essa cidadania romana por nascimento, porque o pai dele já havia adquirido essa cidadania romana. Consequentemente, ela passa para ele após o nascimento. Então, por isso que ele era romano de nascimento. Ele era da tribo de Benjamim, uma tribo muito zelosa. Ele era fariseu. E por que vale a pena destacar a gente dizer que Paulo, ele era um fariseu? Porque os fariseus, eles tinham uma observância muito rígida acerca da lei, tanto da lei escrita quanto da lei oral. É uma observância muito rígida. Inclusive, eles ensinavam que essa lei oral, na qual eles observavam, elas, voltando lá atrás, elas apontavam desde Moisés até os dias em que eles viviam. A gente tem aí grandes nomes quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, e também dentro da história extra-bíblica, grandes nomes, grandes pessoas, grandes personagens, além do apóstolo Paulo, que também eram fariseus. Nicodemos, aquele mesmo que teve ali o discurso, que teve aquele diálogo com Jesus, melhor dizendo, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Aquele Nicodemos, ele era fariseu. Gamaliel, o instrutor do apóstolo Paulo, o pedagogo do apóstolo Paulo, ele também era fariseu. E Flávio Joséfo, o escritor da história aí dos Hebreus, é uma história extra-bíblica, um material bastante robusto acerca daquilo que aconteceu ali
antes mesmo do século I, esse homem aqui, esse historiador, também era fariseu. Então, o apóstolo Paulo, ele chega a ponto de dizer que, ele chega a ponto de fazer questão de falar que ele realmente era fariseu. Por quê? Justamente por causa dessa importância que eles davam à lei. Ele estava dizendo com isso o seguinte: eu sou um exímio observador da lei. Então, era como se ele estivesse trazendo prerrogativas para ele. Eu sempre fui naquilo que eu fiz, tá bom? Então, a contribuição, irmãos, desse homem aqui foi tão grande, mas tão grande. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente consegue ver isso, a gente consegue enxergar isso, que alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, eles fizeram questão de comentar acerca disso. E John Stott, falecido John Stott, um grande teólogo que nós tivemos aí no século XX, século XXI, ele diz o seguinte acerca de Paulo: Paulo era intoxicado de Cristo. Talvez você possa ouvir essa palavra intoxicado. Que negócio é esse? Dizer que Paulo era intoxicado por Cristo. Porque quando uma pessoa está intoxicada por algo, significa dizer que aquilo está impregnado na vida daquela pessoa. Uma pessoa que está intoxicado por algo que é maléfico, aquilo dali acaba dominando a vida da pessoa de uma tal forma, aquilo está no sangue da pessoa, está na vida da pessoa. E quando ele quis dizer que Paulo estava intoxicado de Cristo, ele estava dizendo que Paulo, ele estava completamente envolvido, Paulo estava completamente saturado, no bom sentido, cheio de Cristo Jesus. É por isso que quando ele fazia a obra do Senhor, ele tinha tanto, entre aspas, sucesso. Eram lutas, eram dificuldades, claro que eram, mas também ele alcançava êxito naquilo que ele havia sido ali comissionado para fazer, porque o Senhor era com ele. Alguém vai dizer que ele foi o maior bandeirante, ou seja, o maior desbravador do Evangelho. A sua paixão por Jesus, a paixão desse homem aqui, do apóstolo Paulo, por Cristo, é um desafio tremendo, é um desafio muito grande à nossa fé, à minha fé, à sua fé. Quando nós, como igreja hoje, aqui no século 21, a igreja que está aqui no quilômetro 32, a primeira igreja batista, e outras igrejas também, os nossos irmãos de outras denominações, quando nós olhamos para a vida desse homem aqui, do apóstolo Paulo, a gente precisa entender que a vida dele é um desafio para que a gente possa também usufruir desses benefícios que foram trazidos por nós através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu falo de benefício, eu estou falando também dessa participação, de sermos partícipes nessa grande obra de evangelização, nessa grande obra que nós entendemos, biblicamente falando, que precisamos fazer, que é o ir, de pregar o evangelho a toda criatura. E nesse sentido, nós também precisamos desbravar terrenos, desbravar situações, para que a gente possa pregar esse evangelho, tá bom? No tópico 3, irmão, a gente está indo aqui para o tópico 3, fala sobre a transformação. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em casa. Primeira carta do apóstolo Paulo, a gente está falando dele aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, tá? Vou te dar aí alguns segundinhos para você pegar a sua Bíblia. Eu sei que você já está com ela aí, que você só participa dos estudos com a sua Bíblia na mão, mas para você poder abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, a gente vê, irmãos, logo aqui, a transformação desse homem, como
esse homem sofreu uma profunda transformação. Ele chega ao ponto de, mesmo diante de tudo aquilo que ele sabia que ele era, através da pessoa de Cristo, não dele mesmo, mas através da pessoa de Cristo, mesmo estando cônscio, estando consciente de todo o valor que ele tinha para a obra do Senhor, ele diz o seguinte: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. E todos nós conhecemos a história, nós até lemos aqui parte dela, quando ele está ali no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado, quando aquela luz que brilhou para ele mais que o sol de meio-dia no deserto, que ele ficou cego diante daquela situação, a gente vê que a partir daquele momento, aquele Paulo, ou aquele Saulo e aquele Paulo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque verdadeiramente ele sofreu uma transformação através da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu estava aqui meditando e lendo sobre essa transformação do apóstolo Paulo, estava pensando comigo como que as pessoas são transformadas, como elas são impactadas quando verdadeiramente elas têm um encontro com Cristo. E esse também foi o caso de Zaqueu, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus, passando por ali, ele olhou e viu Zaqueu em cima daquela figueira e falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu desce, ele tem ali um diálogo com Jesus, e ele fala assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir, eu vou restituir quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais. Essa palavra, irmãos, quando a gente vai ali no texto, no seu texto original, ele tem a consciência de que ele defraudava. Quando ele, no texto que a gente lê nas nossas Bíblias, nas nossas traduções, quando ele fala assim, ó, se é uma condição, mas quando a gente lê isso no original, a gente entende o seguinte, que está escrito, e que ele falou assim: uma vez que eu tenho defraudado alguém, ou seja, é certo que eu tenho defraudado alguém, então eu vou restituir. É curioso que Jesus não pediu a ele: olha, Zaqueu, você defraudou as pessoas, então você precisa restituir. Ele mesmo, que havia sido impactado com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sofre esse impacto, ele sofre essa mudança, e a partir dali ele passa a ser uma outra pessoa. E foi isso que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, quando ali, de uma maneira muito carinhosa, o próprio Senhor Jesus Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando ele perseguia a igreja de Deus, quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Interessante, irmãos, que quando ele fala Saulo, Saulo, né, o nosso Senhor, em relação aqui ao apóstolo, que ainda não era o apóstolo, quando era um perseguidor nessa época, mas quando ele fala Saulo, Saulo, essa repetição era uma forma carinhosa de tratamento, tá? Geralmente usava-se essa forma carinhosa de tratamento, e quando uma pessoa queria ser carinhosa, né, queria acarinhar, digamos assim, outra, ela repetia o nome dessa pessoa, ela repetia para que a pessoa se sentisse acarinhada, se sentisse mais amada. Note que foi isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez com esse homem que era perseguidor e que depois passou a ser o grande apóstolo Paulo, muito usado por Deus. Interessante, irmãos, que esse homem aqui, Saulo, ele odiava, mas sem conhecer o dono daquela voz. Ele não conhecia, ele não tinha entendimento. Eu ouso dizer que Paulo perseguia a igreja até por zelo, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele entendia, por zelo ao farisaísmo, porque ele mesmo falou que ele era zeloso. Então eu entendo que ele perseguia achando que era zeloso, ele perseguia achando que estava fazendo um bem para Deus, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou para ele, ali naquele caminho de Damasco, que não era bem assim. Então ele odiava, sem conhecer aquela voz. Mais interessante isso, irmãos, mais interessante, eu quero dizer para você do que isso que eu acabei de falar agora,
o dono daquela voz, que o conhecia muito bem, ou seja, que conhecia muito bem o apóstolo Paulo, o amava, e o amava de uma maneira tão grande, mas tão grande, que o comissionou para que esse homem, que até agora era um perseguidor, passasse a ser um apóstolo, e um apóstolo que veio a arrebanhar multidões para o reino dos céus, a ponto de, num determinado texto, capítulo 19, do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, quando ali os filhos de Seva estavam tentando expulsar um demônio, e o demônio vira para eles ali e fala assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem és, mas vocês, quem sois? Ou seja, Paulo ele era conhecido no mundo das trevas. Paulo ele era conhecido no mundo das trevas. Por quê? Porque, se é que eu posso dizer assim, irmãos, isso é uma comparação que eu faço, Paulo ele dava prejuízo ao mundo das trevas, por isso que ele era conhecido, por isso que ele era famoso. E esse apóstolo Paulo, ele foi alcançado por essa graça, de tal maneira, ele foi coberto por essa graça, ele foi abraçado por essa graça, de tal maneira que nenhum outro escritor, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nenhum outro escritor escreve, descreve, discorre com tanta maestria sobre essa graça. Por isso, conforme eu falei alguns minutos atrás, esse homem é chamado do apóstolo da graça, porque ele teve um contato com essa graça, ele conheceu o Jesus da graça, ele teve um encontro com esse homem no caminho de Damasco, e ele passou a entender o que era verdadeiramente a graça de Cristo, e ele fala muito sobre a graça, por isso que ele é considerado o apóstolo da graça, uma vez que ele sofre essa intervenção maravilhosa da graça, ele agora pode falar com muita propriedade acerca dessa graça, que é o favor imerecido. Então, quantos de nós também, né, irmãos, que outrora fomos como Paulo, outrora nós éramos zombadores, outrora nós fazíamos coisas tão terríveis que desagradava aí o Senhor, e que agora nós fomos alcançados por essa graça. Nós também precisamos valorizar essa graça, que não é uma graça barata, como diz Bonhoeffer, não é uma graça barata, essa graça que não é de graça, que custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos valorizar essa graça, e uma das maneiras que nós temos de valorizar essa graça é fazer como o apóstolo Paulo, fazer com que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa graça. Como? Pregando a palavra, ensinando a palavra, admoestando, alertando as pessoas acerca de quem é verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. E foi isso que o apóstolo Paulo, ele fez por toda a sua vida. O apóstolo Paulo, ele fez isso de uma maneira singular, de uma maneira única. Ele foi verdadeiramente o apóstolo da graça. A gente tem aqui também o último tópico: disposição para o serviço, que é o tópico 4. Então, após ter sofrido essa digamos assim, conversão profunda, que foi isso que aconteceu com ele, ele sofreu de fato uma conversão profunda, ele quis servir a Cristo. Olha, irmãos, vamos notar a diferença daquele que verdadeiramente sofre uma conversão e daquele que aparentemente sofre uma conversão. Então, um dos sinais daqueles que sofrem uma conversão, daqueles que são alcançados verdadeiramente, que são convertidos, é estar dispostos para o serviço. Eu fico às vezes pensando, né, irmãos, principalmente em época de pandemia, em época de situações que são anormais, em épocas assim de grande dificuldade, algumas pessoas somem, irmãos. Ou seja, algumas pessoas sequer, né, como a gente diz aí no adágio popular, sequer dão as caras. E assim,
é em meio às dificuldades, é em meio às lutas, é em meio às tribulações, é que verdadeiramente a gente vê quem está disposto para o serviço e quem não está disposto para o serviço. Eu fico imaginando se nós vivêssemos sob, debaixo de uma perseguição intensa, como vivem ali as pessoas da janela 1040, como vivem aquelas pessoas ali da Coreia do Norte e outros países mais. Se nós vivêssemos uma perseguição da maneira que eles sofrem, eu vou dizer para você uma coisa, hein? Talvez muitos de nós já teríamos fugido até mesmo do país, porque outras coisas menores fazem com que a gente, num dado momento, até mesmo assim, digamos, fazem parecer que a gente até se esquece daquilo que precisa ser feito, tá, irmãos? Então, quando a gente olha aqui para o apóstolo Paulo, isso é um grande aprendizado, porque Paulo ele não pregava debaixo ali de sombra e água fresca, não. Paulo pregava debaixo de tribulação, Paulo pregava debaixo de perseguição, pregava debaixo de luta. Então, após ele ter sofrido essa conversão profunda, ele quis servir a Cristo. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar para esse Deus. Ele não estava pensando aqui em trabalhar para os apóstolos da época, como as pessoas hoje não precisam pensar que estão trabalhando para o pastor, não. Precisa-se trabalhar para a obra que é de Cristo, e que não é nossa, não é minha, não é sua, mas ela é de Cristo, e nós estamos aqui simplesmente para trabalhar para Ele. Então no capítulo 22, versículo 10, vamos aqui abrir as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos. Olha que aprendizado, irmãos, maravilhoso, que aprendizado maravilhoso para as nossas vidas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10, diz assim, então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo que te é ordenado fazer. Que farei, Senhor? O que eu vou fazer agora? Eu tive um encontro contigo, e agora? O que eu vou fazer? Aí é falado para ele, porque ele foi constrangido pelo amor de Cristo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha que texto maravilhoso. Ele mesmo escrevendo, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Quando o apóstolo Paulo começou a trabalhar na obra de Cristo, isso foi muito rápido. Eu entendo, irmãos, e ele mesmo fala isso, eu entendo porque ele fala que ele foi constrangido pelo amor de Cristo, um amor tão grande, tão ímpar, tão singular na vida dele, o constrangeu para que ele pudesse assim trabalhar na obra. Eu sei que muitos hoje em dia, muitos de nós, queremos entretenimento, muitos de nós queremos que Deus ou a igreja cuide deles. Tem pessoas que são assim. Eu já conversei com pessoas que falaram assim: a igreja tem mais que cuidar de mim mesmo. Eu já conversei com pessoas que falaram assim: mas é o papel da igreja cuidar de mim. Sim, também é, mas é o papel de cada um de nós também, cada um de nós, indistintamente, também cuidar das coisas do Senhor, assim como o apóstolo Paulo fez. Então, eu não posso simplesmente esperar ser cuidado, quando eu também não quero cuidar de alguém. Então, a igreja existe para isso. Eu cuido e sou cuidado. Eu levanto, mas também sou levantado. Então, essas coisas estão atreladas umas às outras. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu preciso entender isso. Mas tem pessoas que só querem ser cuidadas, mas não querem cuidar de ninguém. Fica esse alerta para você aí.
você também precisa cuidar de alguém. Você também precisa. Irmãos, esses dias, interessante, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu fiquei tão feliz, porque eu fui fazer uma visita na casa de um membro nosso, e assim, foi uma situação emergencial, e eu fui lá, eu falei, Senhor, eu vou, estamos vivendo um período de isolamento, mas é uma situação de necessidade, eu vou, e assim eu fui, e se for necessário eu vou de novo. E quando eu cheguei ali, irmãos, eu fiquei tão feliz, porque essa pessoa me falou que ela estava passando por uma dificuldade, e ela foi assim amparada, ela foi acalentada por uma outra pessoa da nossa igreja, que praticamente é uma nova convertida. Olha que maravilha isso. Eu fiquei tão feliz, eu falei, Deus, muito obrigado, porque tu já tem usado pessoas que há tão pouco tempo estão no nosso meio, mas que têm feito a diferença na tua presença. Isso é bom, irmãos, porque aqueles que não querem fazer acabam ficando na mesmice. Tem pessoas que entram ano, saem ano, continuam na mesmice, vivendo uma vida assim, espiritualmente falando, medíocre. Mas outras pessoas não, elas vêm rapidamente para fazer, para cumprir aquilo que verdadeiramente o Senhor tem colocado nas mãos dela. Então, eu sei que muitos querem entretenimento hoje, sei que muitos só querem ser cuidados, mas quando eu olho para a vida desse apóstolo Paulo, eu vejo que ele logo se coloca à disposição para o serviço, assim que ele é impactado pela presença desse Cristo, tá bom, irmãos? Então, fica aqui uma pergunta, eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo, e até mesmo para Deus: Senhor, o que eu posso fazer pela tua obra? O que eu posso fazer? Eu sei que tem pessoas que falam assim, irmãos, eu estou orando. Pô, irmão, eu sei que a oração é muito bom, eu sei disso, claro que a gente precisa orar e é bom orar, mas às vezes eu posso fazer algo a mais do que isso. Eu posso orar, mas eu também posso ir e colocar a mão em alguma coisa, em segurar na mão do meu irmão, levantar ele. Existem coisas que eu também posso fazer. Paulo, ele quis servir. Paulo quis servir. E quando Paulo faz isso, Paulo, ele segue o exemplo do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Olha o que diz Marcos capítulo 10. Paulo, quando quis servir, ele segue o exemplo do próprio Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim, próprio Jesus falando: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Paulo, quando serve, ele aprende com o próprio Cristo. Amém? Então, para a gente pensar e agir aqui, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limite para o poder de Jesus. Ou seja, quando eu oro, eu também saio para fazer a evangelização, tá? Porque Paulo, irmãos, ele também ouvia aquelas pessoas, ele pregando. Ele estava ali no discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, tá? Então a gente ora e a gente sai, a gente tem ação, pregar, ensinar, falar, evangelizar. 2 aqui, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. 3, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Fica a pergunta aqui, está aqui, ó, na nossa lição. Você é convertido? Então sirva. Amém, irmãos? Então isso foi apenas uma introdução, a introdução acerca dessa revista toda, 14 lições, e nós apenas falamos um pouco aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. Nas outras lições nós estaremos nos aprofundando nas doutrinas que o apóstolo Paulo sistematizou, ou seja, que ele organizou. A revista está maravilhosa e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, mas muito mesmo juntos. Irmãos, eu quero aqui, antes de terminar, fazer um agradecimento aqui todo especial. Você tem recebido na sua casa, no seu lar, às quartas-feiras, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite,
sempre uma mensagem. Isso não seria possível se não fosse através de uma equipe que tem trabalhado aqui de maneira incansável. Nenhum deles pediu para que eu falasse nada. Mas assim, a gente tem vivido épocas de tão ingratidão no mundo. E eu estava em casa hoje pensando, eu estava ali meditando, e eu falei, às vezes, Senhor, quando uma pessoa erra, outras fazem questão de falar para todo mundo, fulano, bertano, cicrano, eles erraram. Mas quando as pessoas acertam, poucos são aqueles que falam. Então, quero fazer aqui uma menção elogiosa mesmo. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: deixe que outros te louvem, e não a tua boca. Louvor é elogio. Então, eu estou aqui elogiando essas pessoas, porque a Bíblia Sagrada me dá respaldo para fazer isso. Quero louvar muito a Deus pela vida do nosso irmão Enéas. Quero louvar muito a Deus pela vida da esposa dele, da Val. Quero louvar muito a Deus pela vida do Rian. Eu quero louvar muito a Deus pela vida do Christian. Quero louvar muito a Deus pela vida do nosso irmão Cláudio. Quero louvar muito a Deus pela vida da nossa irmã Cristiane, porque o Cláudio só pode estar aqui porque a Cristiane fica em casa cuidando das coisas da menina, e também pertence ao TNV, Toque nas Vestes. Eu quero também, irmãos, louvar muito a Deus pela vida da Elaine, que mesmo com as dificuldades dela, se disponibilizou para estar aqui conduzindo louvor. Quero louvar a Deus pela vida do William, sim, do William, porque quando eu falei com ele, ele prontamente, eu vi alegria nos lábios dele, ali no rosto dele, o sorriso que eu vi nos lábios dele, quando eu fiz o convite para que ele pudesse estar conduzindo os louvores. Ele se alegrou muito na presença do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Ramon, porque lá no início, quando a gente começou a gravar, ele estava aqui conosco, ele vinha, ficava ali na porta, fazendo ali o serviço de vigilância e naquilo que a gente precisava. Ele esteve aí um período afastado, em virtude de algumas dificuldades que ele encontrou, né? Estava um pouco aí, vou falar aqui, estava um pouquinho dodói, mas já está completamente recuperado, graças a Deus. Inclusive hoje encontra-se conosco aqui também, nesse estudo. Então, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dessas pessoas. Eu quero ser muito grato a Deus. A minha oração é que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, rica e abundantemente. Vamos louvar a Deus com as nossas orações nessa hora, agradecendo a Ele, porque Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, Senhor, porque nós não tínhamos esse direito legal de estar na Tua presença, mas a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, ela nos garantiu de uma vez por todas que nós teríamos acesso ao Pai através do Filho. O véu se rasgou do alto a baixo e hoje nós temos essa possibilidade. Pai, eu quero te agradecer pela Tua igreja, pela primeira igreja batista em Parque São Francisco. Quero te agradecer pela Tua igreja espalhada na face da terra, Senhor. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos que têm sido tão atuantes, Senhor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise. Senhor, eu quero te agradecer muito, Pai, pela saúde, pela vida. Quero te agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado em meio a tantas dificuldades. Pai, muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Obrigado, Senhor, pela roupa que vestimos. Obrigado porque a gente pode levantar, caminhar diante de tantas tragédias que têm acontecido nesse Brasil e nesse mundo. Te peço que o Senhor venha dar sabedoria às autoridades civis e militares desse país. Senhor, que o Senhor possa ser com os nossos governantes. Ó Deus, que eles possam, acima de tudo, temer o Teu nome. Visita aqueles que estão, Pai, abalados fisicamente, emocionalmente. Trabalha na vida dessas pessoas e que muito em breve a gente possa estar aqui reunidos, Senhor, para continuar glorificando, adorando, magnificando o Teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.